É nóis, Vitinho. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Acho que, como o Vitinho já falou, meu nome é Leonardo, faço parte do time de suporte da Zabbix, do Global Support Team. E vou conversar com vocês um pouco aí hoje, apresentar para vocês as novas features ali relacionadas à alta disponibilidade, né, High Availability and Load Balance do Proxy 7. Bom, por que Proxy HA? Né? Por que ter disponibilidade de proxy? A gente já tinha isso lá no server, né? Desde a versão 6, a gente já tinha isso disponível, conseguia fazer de forma nativa, funcional, o Zabbix já entregava essa funcionalidade, só que a gente não tinha isso para proxy, né? E então ainda era ali meio que um dilema para muitas empresas, onde se fazia necessário ter tanto na parte de server, aí ter aquela implementação para a gente ter o HA nos databases também, e não se tinha de proxy, né? Aí o que tinha que se fazer baseado nisso? Né? O proxy, né? Existiam algumas soluções anteriores para se prover essa funcionalidade, só que por não serem nativas, necessitavam ali de alguma configuração adicional, de algum skill adicional, né? Como a gente vai ver ali no próximo slide. Como é que funcionava? Tá? Deixa eu passar ele aqui. Aqui. Soluções anteriores, então. Era necessário ter conhecimento de softwares de terceiros. Né? Nesses softwares de terceiros, a gente precisava fazer implementações, sejam elas via script, via API, né? Onde um proxy ficava trabalhando de maneira online, enquanto o outro ficava trabalhando de maneira offline, né? Ou standby. A gente não tinha como fazer com que eles trabalhassem em conjunto, ou talvez fosse necessário ali alguma implementação um pouco mais avançada para tornar isso possível lá para os Zabbix, fazer com que o server interpretasse esses proxies e trocasse automaticamente quando algum proxy ficasse offline. Então, existiu a Feature Request, né, a ZBX Next 8758, que começou ali a introduzir então esse assunto de alta disponibilidade de proxies, né, que trouxe à tona ali as primeiras a necessidade de existir e aí posterior implementação dessa configuração, né, dessa feature. Né. E aí o que acontece? Como é que ela vai funcionar? Como é que funciona no Zabbix 7? Agora a gente não fala só de proxies, né? Proxies como se configurava até então, né? Um proxy único ali para monitorar cada host, mas agora a gente fala também de proxy groups, né? São os grupos de proxy, onde dentro desses grupos eu vou poder atrelar eles, né? Configurar nesses grupos diferentes proxies de diferentes localidades trabalhando em conjunto dentro daquele grupo, certo? Qual que é as principais funções, né, dos proxy groups? Alta disponibilidade, né, dos hosts e load balance entre os proxies. Né? Desculpa, alta disponibilidade dos proxies e load balance dos proxies também. Como é feito esse gerenciamento de grupos? Tá? A gente tem lá no menu Administration, Proxy Groups. Né? A gente vai poder ter toda essa gerência lá dentro deste local. Né? Seja para criar novos proxies, seja para configurar grupos de proxies já existentes, né? E também também apagar, né, um proxy group. Não estou mais precisando, esse grupo já não me serve mais, eu vou deletar ele. Só com um único, né, adendo que para deletar um grupo de proxy se faz necessário remover dele todos os proxies que eu tiver primeiro, para depois fazer esse delete do proxy group. Senão ele não vai deixar. Até eu coloquei ali, tem esse print ali, ó, eu tentei deletar um grupo de proxy sem remover os proxies antes e o Zabbix já resmungou que não é possível porque tem que remover aqueles proxies antes. Né? E embaixo ali um exemplo de alguns proxies e alguns agentes que eu configurei ali no modo online. Cada grupo de proxy tem um número mínimo que eu posso configurar de proxies online, né, pertencentes a este grupo. Né? Como é que funciona? Tem que ter muito cuidado, inclusive, com essa configuração, porque o ideal é sempre que se leve ela ali meio que na mesma linha com a quantidade de proxies que eu vou colocar dentro daquele grupo. Né? Ou seja, vou mostrar aqui para vocês. Ó, por exemplo, eu tenho 4 membros neste grupo, né? 2 deles ficaram online, eu tenho o meu número mínimo definido como 2, então até agora tudo ok, o proxy group continua online. No momento que eu perder um terceiro, fica offline. Então essa é a interpretação que ele faz.
No momento que baixar do número mínimo de proxies que eu configurar, esse proxy ele é entendido pelos ABICs como um proxy offline. Tá? E um outro ponto, por exemplo, se eu tiver os 4 proxies e configurar 5 como meu número mínimo, mesma situação, vai ser considerado como offline esse grupo nos ABICs. Bom, né, como é que funciona, então, essa atribuição dos proxies groups no painel de configuração? Né? Quando eu adiciono um proxy nos ABICs, automaticamente ele vai funcionar como já acontece nas versões 6 e anteriores. Ele vai entrar de forma standalone nos ABICs, né? Ele não vai entrar diretamente num proxy group, eu vou ter que fazer essa configuração manualmente. Né? E aí eu posso escolher tanto proxies novos para colocar dentro de um proxy group novo, também posso fazer isso com proxies já antigos. Né? Já tenho 4, 5 proxies lá monitorando, eu tenho os meus agentes, eles têm comunicação com todos esses proxies, e aí eu quero que esse grupo, né, esse novo grupo de proxies ali seja incluído com esses proxies aí. Consigo fazer sem problema nenhum com proxies já em uso. Tá? E as opções de monitoramento de host, pessoal. Assim, até nesse aqui, o que eu fiz? Quando eu fiz esse laboratório, eu trabalhei com auto-registration do agente. Então, aqui pode ver que o proxy não foi atrelado ainda. Ele leva ali, em média, 2 a 3 segundos no auto-registration. Foi o tempo que levou para os ABICs já interpretar que aquele host fazia parte de um grupo de proxies que já estavam atrelados ao agente. E, na imagem seguinte aqui, coisa de 2, 3 segundos depois, já atribuí um proxy a ele. Né? Lembrando que lá fica a configuração do proxy group em cima, e embaixo ele mostra o proxy que ele atrelou no momento. Então, vai dar para ter esse controle de por qual proxy esse host está saindo no momento. E aí são 3 opções, né, que o host tem. Antes eram só 2, agora são 3 opções. Posso configurar o monitoramento dele via Zabbix Server. No monitoramento via Zabbix Server, ele vai ser monitorado pelo meu servidor, Zabbix. Posso configurar um proxy específico, né, e posso configurar por proxy group. Tá? Lembrando que se eu configurar por um proxy específico, automaticamente, quando esse proxy fica offline, né, o host também fica offline. Salvo, se eu trabalhar com auto-registration, pelo menos nos testes que eu fiz, no momento ali que faz a atualização pelo auto-registration, se aquele proxy estava offline com aquele host, ele já automaticamente atribui esse host a um proxy group. Tá? Então, o gerenciador de proxies dos ABICs, agora tem um serviço novo rodando lá em background nos ABICs, é um Poller do Proxy Group Manager. Ele é o cara responsável por fazer essas atribuições, por verificar balanceamento, distribuição de carga, enfim, ele que é o responsável por isso. Então, o que acontece? Aqui, ó, adicionei um novo host, chegou aqui no meu ambiente, os Zabbix Servers, já com esse serviço, já vai saber para onde é que ele tem que mandar, onde tiver a menor quantidade de hosts conectados a um proxy, ele vai indicar para esse novo host, ó, tu vai ser monitorado pelo proxy 4, os outros já têm um número superior ao 4, então eu vou mandar para o proxy 4. Automaticamente ele vai designar, sobe mais um número ali na quantidade de hosts atrelados àquele proxy. Bom, né, o Zabbix Server, através desse serviço, ele fica acompanhando, né, tudo o que acontece, os status, se está online, se está offline, se está em recovery, como é que está toda a saúde, né, dos meus grupos de proxy. Esse serviço fica sempre acompanhando. Né. Ele vai informar quando um proxy fica offline, né, e também vai avisar os Zabbix que tem que ser feita a reassociação de hosts para os outros proxies. Tá? Aqui, ó, um proxy ficou offline, o Zabbix detecta esse problema, né? Lembrando que ele vai de encontro àquela configuração lá do início. Deixa eu voltar aqui um pouquinho até, ó, o failover period aqui, ó. Ali, ó. Failover period. Também tem que ter cuidado com essa configuração, que vai de 10 segundos a 15 minutos. Né? É o tempo ali que o Zabbix vai utilizar para detectar quando um proxy fica offline. Então, é bem importante ali manter um tempo que não seja nem muito alto, nem muito baixo. Acho que 10 segundos ali nos testes que eu fiz ficou bem ok assim, para fazer esses testes. Certo? Então, um proxy ficou offline, o Zabbix detectou problema com eles dentro desse tempo de failover. Né? O que ele fez? Reassociou todos os hosts correspondentes àquele proxy para os demais proxies do meu grupo. Tá.
Agora, falando um pouco dos agentes, né? Como é que essa configuração vai funcionar lá no agente? Como é que eu vou ter que configurar ele agora para trabalhar com essa nova configuração de grupos de proxy? Tá? Bom, na opção server do agente, o que eu vou fazer? Lá vai ser obrigatório, né? Não tem como escapar. Lá vai ser obrigatório eu configurar. Tem 3 maneiras até de se configurar. Ou eu posso, 2 maneiras, desculpe. Eu posso configurar ali um proxy, todos os meus proxies separados, né, que vão pertencentes a este grupo, né, todos os proxies do meu grupo eu vou configurar lá na opção do server, ou eu também posso fazer essa configuração ali via CIDR, via rede mesmo. Por exemplo, eu tenho um prefixo específico para os meus grupos, né, eu tenho ali um grupo com 10 proxies e eu tenho um barramento ali que eu separei para esses proxies, eu posso configurar na opção server que também vai funcionar. Ele vai conseguir se conectar ali e vai aceitar conexões de todos eles. Então, os ABICs, né, quando ele estiver em modo ativo, agora não mais falando do server, e sim do server active, o que acontece? A diferença é que ali, agora para trabalhar com proxy groups, eu vou ter que ter uma separação por ponto e vírgula. Não só por vírgula, porque se eu separar por vírgula, funciona como funcionava antes. As configurações ali de proxies únicos, onde ele poderia se comunicar e não trabalha com o balanceamento assim. Então, eu vou sempre separar por ponto e vírgula, certo? E aí, com base nisso, o agente dos ABICs ele vai receber informações dos proxies, né, eles vão ficar trocando informações, e na memória ali do agente, ele vai ter a tabela, digamos assim, a tabela de informações de quais proxies ele faz parte, quais proxies ele pode se comunicar, né, se um deles falhar, por exemplo, que é o que eu vou comentar já na sequência. Ali, ó. Ele tentou fazer uma comunicação para o proxy 2, o proxy ali no ABIC server foi informado para ele que, por favor, utilize o proxy 4, porque ou eu estou offline, ou porque eu tive algum problema, ou porque eu estou com a minha carga de hosts ela já está um pouco alta, então se comunica ali com outro proxy que está disponível para te atender. Né? Também é possível usar o ABIC Server, tá, para fazer o redirecionamento de proxy. Então, no server active, eu posso colocar a configuração também do meu próprio endereço ali do meu ABIC Server. Se eu tiver um H, por exemplo, separo por ponto e vírgula, coloco ali os nomes DNS de cada um dos meus nodes, né, de cada um dos meus componentes do H do ABIC Server. Né? Ali ele já fez a atribuição, né, você está sendo atribuído ao proxy 4, então o próprio servidor fez essa distribuição também. Uma outra possibilidade é se caso o proxy perder comunicação com os ABIC Server, por exemplo, o proxy está funcionando, mas por algum motivo de conexão de internet, sei lá, aconteceu alguma coisa ali que ele perdeu comunicação com o servidor. O que vai acontecer? O gerenciador de proxies dos ABICs automaticamente faz essa redistribuição de hosts, porque independente se o proxy foi desligado, tipo, desligado da tomada, ou perdeu comunicação com a internet, com comunicação ali, link com o server, para os ABICs isso é um proxy offline. Independente da situação, ele automaticamente vai remover os hosts lá daquele proxy e redistribuir ele entre os outros. Ali, ó, desculpe, estou falhando na comunicação, tente o proxy 3. Então, ele tem essa inteligência, né, para poder administrar para onde vai cada host. E, assim, isso é imperceptível. Não vai ter... Claro, lembrando sempre do failover period. Sempre que ele for fazer essa interação entre proxies, fazer essas trocas, não vai ser nem perceptível. Se tiver um tempo ali, tipo 10, 15 segundos, ele nem vai ser perceptível para o monitoramento, ele vai fazer a troca, o host continua sendo monitorado como se não tivesse acontecido nada. Tá. Aí existem alguns critérios, né, alguns cálculos que os ABICs fazem por trás ali para poder entender, né, como é que ele tem que fazer essa reassociação de proxies. Né, ele faz algumas médias. Né, então, o que ele vai calcular? Basicamente, assim, bem por cima. A quantidade de proxies que eu tenho dentro daquele meu grupo, né, ele vai utilizar isso no cálculo, e a quantidade de hosts atrelados àqueles proxies dentro daquele grupo. Né, então, assim, se eu tenho ali tipo, 5 proxies e estou com 50 hosts, o que seria a média? Eu ter 10 hosts por cada proxy. Né, se um deles tiver 0, por exemplo, opa, esse cara aqui está zerado, ou com muitos hosts a menos em relação aos outros, vou reassociar e vou passar para ele e vou criar o balanceamento. Né? Então, ele vai ter ali uma série de cálculos que ele vai fazer por trás. E quando um proxy é adicionado, isso acontece da mesma maneira. Tá? Por exemplo, aqui neste exemplo eu tenho esses 5 proxies. Né? Vou adicionar um novo. O que os ABICs vai fazer?
Ó, adicionei um novo proxy ali no meu grupo de proxies, nova média. Ele já gera o cálculo novamente e cria a média com base em todos os proxies participantes deste grupo no momento. Aqui nesse print de tela, você pode ver que todos os proxies eles estão saudáveis, online, todos em funcionamento. Tem lá um proxy em modo passivo, os demais em modo ativo, todos funcionando. Um deles ficou offline, olha o que aconteceu, os hosts já foram redistribuídos. Né? Como nesse caso eu tinha só 2 proxies ali para a região sudeste, então não tinha outra opção, tinha que ir para o outro proxy da região sudeste. Então ele moveu. Se eu tivesse provavelmente ele um terceiro proxy, ele dividiria tipo 2 hosts num proxy, um no outro, algo nesse sentido. Né? Como o número de proxies ali ele fica online da quantidade mínima, esse grupo ele é considerado como offline. Né? Quando um grupo for considerado como offline, um ponto importante, o HA vai continuar funcionando, porém o load balance para. Quando um grupo está offline, o load balance não vai estar em operação, até porque esse grupo está offline para os Zabbix, ele não tem como estar gerindo a troca automática ali de hosts, então o HA dele continua funcionando, a disponibilidade é ok, ele só não vai fazer a troca ali de hosts nesse momento. Tá. E agora algumas notas, né? Um último importante slide, algumas notas bem importantes sobre essa nova feature. Tá? Os hosts que foram criados por LLD, por exemplo, eu tenho um monitoramento de VMware, né, um VMware Discovery, que passa por um determinado proxy. Quando esse VMware for fazer o discovery de máquinas virtuais e transformar estas em hosts, automaticamente todas essas máquinas, inclusive a minha principal, né, que está monitorando, por exemplo, o vCenter, todos eles vão fazer parte do mesmo proxy. Então, ele atrela todos esses hosts prototypes a um único proxy, tá? O proxy mestre do host mestre, no caso. Para os Zabbix, todos os proxies são iguais, com exceção da configuração que eu posso fazer lá no Address for Active Agents, que fica dentro do grupo de proxies, dentro do proxy também. Configuração de proxy é uma nova feature que surgiu lá, onde eu posso meio que dar um caminho para os meus agentes em modo ativo se conectarem. Eu posso, dentro da minha rede, configurar um IP lá e os meus agentes ativos vão dar preferência para aquele endereço. Né? Mas para os Zabbix todos são iguais, todos têm o mesmo peso, todos eles vão conseguir fazer a redistribuição de hosts de forma automática. Traps SNMP ainda não são suportadas, então não vai funcionar Trap SNMP ainda, não adianta nem tentar que não funciona, não é uma feature ainda disponível para Proxy Group. Os hosts, quando eles são autorregistrados, que foi o exemplo que eu criei num laboratório, eles já são adicionados automaticamente a um grupo de proxies, tá? Desde que esse agente tenha lá configurado no seu server, lá tem a configuração, aquele endereço daquele proxy, ele vai automaticamente ser reencaminhado ali para um grupo de proxies. E alguns tipos de itens, né, que se quer monitorar depende de algumas configurações a mais. Por exemplo, se você for monitorar algum tipo específico de banco de dados, o que vai acontecer? Eu vou precisar ter na configuração lá, tipo, parâmetros, estender as minhas configurações de segurança desse banco com todas as informações, com todos os endereços dos proxies que vão se conectar lá. Né? Tipo, no caso de uma configuração de um monitoramento externo que não seja agente, os proxies não vão trocar informações com esses serviços, eles só trocam informações com o agente. O agente sempre vai saber quantos proxies estão disponíveis para ele enviar informação. Agora, um banco de dados não, vou ter que configurar na mão, isso vai ser de forma manual. Checagens externas vai acontecer da mesma maneira e, dependendo do cenário, ali, da infraestrutura do cliente, também pode depender de alguma configuração de firewall, né, onde eu vou precisar permitir que a rede onde os proxies estão, todos os proxies estão, tenha acesso e comunicação com a rede onde esses serviços estão sendo monitorados. É isso, pessoal. Acho que... Obrigado. Paleo, temos algumas perguntinhas aqui para ti. Opa! Aqui. Vamos lá, é uma feature bastante quente, né? A gente tem algumas perguntas. O pessoal ficou bem empolgado. Começar com uma bem direta aqui. No parâmetro Server Active do agente, deve ser configurado todos os proxies do Proxy Group, obrigatoriamente? Tem que ter todos... Como é que é? Não, boa pergunta essa. Inclusive, assim, não é necessário, não é obrigatório ter todos os proxies configurados lá, porém é uma boa prática e fica, de minha opinião, pessoal, sugiro fortemente. Por quê?
Se por acaso eu configurei o proxy X no meu server active e esse proxy ficar offline e, né, por alguma força do além, esse agente for reiniciado enquanto esse proxy estiver offline, o que vai acontecer? Ele recebeu na memória dele as informações dos proxies disponíveis via aquele proxy que está offline, reiniciei meu agente, ele perdeu tudo. Consequentemente, ele para de monitorar. Então, não é obrigatório, mas uma boa prática seria colocar eles lá, todos eles. Beleza. A segunda pergunta, o load balancing, que tu está mostrando aqui, ele é apenas baseado na quantidade de hosts ou ele leva em consideração a quantidade de métricas por host, a quantidade de itens? Hosts, baseado em hosts. É 100% baseado em 100% hosts. Então, você baseado em pode hosts. terminar tendo ali um proxy com, sei lá, 30 hosts com poucos itens e num outro proxy 30 hosts com vários itens. Até então, o que se tem de documentação e tudo mais, se caminha ali para o lado de somente hosts executarem esse balanceamento ali, essa média ali nos grupos de proxy. Ok, perfeito. Beleza, eu acho que por hoje é só. Fechou. Sobreviveu? Opa! Valeu, Obrigado, pessoal.